não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Opa, que bom estarmos juntos, gente. Graça e paz. Que Deus possa continuar reinando no seu coração, na sua vida, né? No seu dia a dia. E nós estamos aqui nesse momento, na abertura do nosso podcast Conexão com Cristo. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso podcast especial Raízes e Frutos. Nossos pastores e seus legados. Aqui tem um versículo aqui. Aquele que dá fruto, o Senhor a limpa para que produza ainda mais fruto. Assim será conosco, ao reconhecermos os frutos do passado, seremos capacitados a produzir ainda mais frutos para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Pois é, estamos de volta com o nosso podcast Conexão com Cristo. Irmão Paulo Barbosa, que bom estarmos nesse bate-papo, que bom estarmos nesse momento especial. E aí, Paulo Barbosa, sua saudação para os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo, assistindo também, lógico, né? Olá, meus queridos irmãos, meu querido pastor Elias, nós temos hoje 3 convidados de honra, viu, Elias? Pois é, né? Nós temos o nosso querido pastor Evilásio Prado, que e legal. 2 pessoas muito queridas, que eu amo muito, que é a minha irmã Solange Borges e Edi Borges, esse grande ser humano fantástico, que vai ser o nosso anfitrião, vai estar nessa sala de bate-papo. Então, desejamos a todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Estamos de volta dentro da nossa série Cuidar e Acolher, Elias. Mas me diz uma coisa, do que nasceu essa ideia de cuidar e acolher, essa inspiração, veio de onde? E qual é a origem realmente disso aí? Diz pra gente aí, Paulo, por favor. Olha, isso foi o seguinte, na
49ª, né? A 49ª Convenção Batista Baiana, que aconteceu aqui na nossa cidade o ano passado, o pastor Roberto Amorim fez 4 pregações sobre acolhimento. E aquilo me tocou bastante, bastante mesmo. Eu comecei a refletir, a meditar, e eu vejo assim quanto as nossas igrejas precisam ter mais esse sentimento de acolhimento, essa importância do cuidar, do acolher. Então, ali nasceu, no meu coração, nasceu essa série, Cuidar e Acolher, o qual, no ano passado, nós já fizemos alguns podcasts, né? Colocamos algumas mensagens. Então, Cuidar e Acolher nasceu, talvez, assim, no meu coração, a vontade de ser acolhido, a vontade de cuidar, tanto de ser acolhido como de cuidar. Que bom que Deus colocou no seu coração e surgiu aí essa inspiração através do seu servo, o pastor, que esteve pregando na convenção. Você ouviu a palavra e foi tocado por Deus. A palavra fala a diversas pessoas, de diversas formas. Isso é que é o mais importante, nós atentarmos para essas questões. E realmente, cuidar, acolher e cuidar e acolher são coisas que estão aí ligadas ao cristianismo desde a igreja do primeiro século, e é preciso estar na igreja dos tempos atuais. Como você disse, eu concordo contigo, as nossas igrejas precisam retomar isso aí, voltar a esse princípio de cuidar e acolher. Essa é a nova temporada, não é, do Conexão com Cristo, não é isso? Da série Cuidar e Acolher. Dentro da série Cuidar e Acolher, eu vou até aproveitar e já trazer os nossos convidados aqui para a sala, porque eu quero explicar isso para eles, e que dentro eu esperei até você me provocar nisso aí, dentro dessa série Cuidar e Acolher, nasceu uma temporada que é Raízes e Frutos. E por que raízes e frutos? Por que isso? Eu vou dar essa explicação quando os nossos convidados entrarem aqui no estúdio, né? Então, aí, seja bem-vinda de Solange e o pastor Evilásio, sabe? Então, esse é o nosso, são os nossos queridos convidados, né? Então, assim, acho que a internet, a coisa gravada ao vivo é isso, viu, meus irmãos? A internet de Elias caiu, mas nós vamos seguindo, Elias. O porquê nasceu também no meu coração essa questão desse tema, né? desse tópico dessa temporada de Raízes e Frutos, Nossos Pastores e Seus Legados. Nós fizemos um podcast no ano passado com meu querido pastor, amado pastor, o Wellington, que é da Igreja Batista Filadélfia, e ele foi uma benção mesmo. E no podcast, ele é da origem da Igreja Batista Central de Feira de Santana, cujo pastor Jadson Limeira é o pastor presidente. E ele, durante o podcast, ele contou que a Igreja Batista Central de Feira estava estagnada, não crescia, os pastores não demoravam muito na igreja, e aquilo, o Espírito Santo incomodou o coração do pastor Jadson. E ele começou a orar, né? Começou o poder da oração de joelho, levou a igreja a orar, toda a igreja a orar, passou um período a igreja orando. E eles tomaram a decisão de convidar todos os ex-pastores da igreja e fazer uma grande homenagem. E a igreja pedir perdão a esses pastores. E aquele de pedir perdão sem mais, sabe? Quando eu falo mais, é assim, olha, Elias, eu te perdoo, mas... Não, pedir perdão a mais. E houve um quebrantamento. Há quem diga que foi quebrado a maldição da igreja, certo?
e a igreja ainda hoje cresce. Então, assim, eu fiquei a lembrar que nós precisamos, a primeira igreja batista de Jacobina, de a gente refletir sobre isso. Como eu não faço parte da diretoria, eu digo, vamos começar a fazer isso através do nosso canal Conexão com Cristo. Então, dentro da série Cuidar, Acolher, nós convidamos os ex-pastores que nós conseguimos fazer contato, principalmente da década de 80 e 90, para esse bate-papo. E estamos fazendo essa abertura com, com o pastor Evilásio, mas iremos ouvir os demais pastores que nós conseguimos contato. Teve alguns que nós não conseguimos contato, mas praticamente os pastores da década de 80 e 90, todos irão participar, certo? Então, assim, Deus colocou isso em nosso coração, da gente ter esse momento, ter esse encontro, essa vivência. Então, Elias, foi isso que nasceu, aí nasceu nessa inspiração, nesse momento de oração, isso não foi criado, esse título, dentro de uma mesa tomando sorvete, não, eu orei, eu pedi ao Senhor inspiração, e o Senhor me falou que é muito importante a gente falar sobre isso, nossos pastores e seus legados, até porque a igreja é uma igreja, apesar de ter 82 anos, apesar não, já temos, graças a Deus, 82 anos, mas é uma igreja jovem ainda. E ela está com uma liderança jovem, tem muitos jovens, e a nossa geração está indo embora, né? Tem uma propaganda que diz assim, a nossa geração está indo embora. A geração de ouro da década de 70, de 80, então está indo embora. Então, assim, nós estamos fazendo isso para resgatar a história da igreja, sabe? Porque tem uma frase que diz assim, quem não conhece a sua história está suscetível a cometer os mesmos erros, né? Então, é importante, assim, que os crentes novos, oxalá, eu até sugiro aqui, você que é pastor, os outros pastores, eu sugiro aos pastores que, ao assumir uma igreja, ou mesmo estando já na igreja, esporadicamente, temporariamente, na época de aniversário da igreja, faça uma homenagem a ex-membros, membros da igreja, e também ex-membros que já estão na glória, certo? Nós temos aqui, nessa sala de oração, ou nesse podcast, um diácono, certo? E nós temos na nossa igreja ainda um casal de diáconos, que a igreja não conhece, pouca gente da igreja conhece. Eu tive a honra de estar presente também, né, na ordenação desses diáconos, viu? Eu estava presente. Pois é, e assim, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao nosso anfitrião, que é meu querido Edi Borges, que vai dar sequência, né? Vai convidar o pastor para falar, mas eu gostaria que também o Edi, durante esse podcast, falasse como é que foi como é que se deu a consagração de diáconos? Porque hoje as igrejas parece que estão se modernizando e, em que pese a nossa, nos estatutos, tem lá o corpo diaconal. Mas cadê os diáconos? Então, assim, como é que se dava? Eu estava tentando lembrar, eu digo, não, acho que tinha um momento de consagração perante a igreja. Hoje eu vejo algumas igrejas nomeando líderes, não, faltou a palavra aí, não é nem diácono, é obreiros. Obreiros. Nomeia obreiro que a igreja não passou por um processo na igreja. Então, assim, é importante a gente ver. Nós sentimos muita falta dos diáconos da nossa igreja. Eu vou relembrar aqui 2 diáconos que estão na glória. Josué Alves dos Reis. E tinha um diácono, que foi do nosso tempo, que quando eu olhava para ele, toda vez que eu olhava para ele, eu lembrava de Moisés, quando descia com aspecto que o seu rosto brilhava. Era o irmão Belino. O irmão Belino, eu sentia o rosto dele brilhar. Era algo assim, e como tem feito falta, como faz falta a gente ter um corpo diaconal. Então, foi essa a pequena
ilustração que nos trouxe até aqui. Eu vou passar a palavra a Edir. Boa noite, Paulo. Boa noite, pastor Elias. Boa noite, especialmente, ao meu querido pastor Evilásio, que é um pastor que foi marcante na nossa vida por ter nos pastoreado, por ter nos casado. Então, guardamos muitas lembranças do pastor Evilásio até hoje. O diaconato, na verdade, é uma instituição muito importante, teve uma importância muito grande na igreja, especialmente na Igreja Batista no passado. Hoje, ela está um pouco desprestigiada, não sei por que razões, é uma instituição que não conseguiu avançar, ou não conseguiu, a igreja não conseguiu absorver, a igreja moderna, a igreja atual, não conseguiu absorver essa instituição e ela está realmente um pouco esquecida. Mas o diaconato, a Igreja Batista, ela encarava com muita responsabilidade. E havia, para que o diácono fosse oficializado, não somente ele passava por uma sabatina no conselho da igreja, junto ao conselho diaconal, mas ele era também consagrado no culto público. E isso aconteceu em Jacobina, quando eu e Josué Alves dos Reis fomos consagrados num culto público em Jacobina. Então, assim que era assim que funcionava o diaconato. Infelizmente, hoje, muitas igrejas nem têm mais o corpo diaconal. Por exemplo, a minha igreja, em Salvador, a Igreja Batista da Graça, não tem corpo diaconal. Mas é isso que eu podia dizer sobre o assunto que Paulo levantou aí. Agora, é importante essa questão do diaconato, ela realmente fez diferença na vida da nossa igreja, né, na década de 80. Nós que estivemos ali, participamos daquele momento, nós entendemos ali como é fundamental a presença diaconal, a presença dos diáconos, do corpo diaconal, né, numa igreja, como você mesmo colocou aí, bem colocado. Infelizmente, nos dias atuais, a modernidade mudou muita coisa e os diáconos, eles são bíblicos e devem ser e continuar sendo valorizados, como a palavra nos diz. Que bom que você nos trouxe essa visão aí, diaconato, para todos. Não sei se o Paulo quer falar algo sobre isso ainda. Não, só dando continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria que Ed apresentasse o pastor Evilásio e logo após a apresentação do pastor Evilásio, a gente tem alguns irmãos que querem mandar um recado para o pastor Evilásio. Então, Ed, por favor. Ok, estamos muito felizes em contar nessa sala com o nosso querido pastor, e eu gostaria, para conhecimento de todos que estão participando e que vão assistir o programa, fazer um breve relato aqui sobre a biografia, alguns dados sobre a biografia do pastor Evilásio. O pastor Evilásio, ele nasceu em 20 de outubro de 1942. É isso mesmo. Tá certo. Sua esposa, a irmã Marili Prado, ela tem 3 filhos, eles têm 3 filhos, Evilásio Júnior, Emerson e Evilson, e tem uma netinha, Marinete. É isso mesmo. E ele foi ordenado ao pastoral, a ordenação pastoral foi em 10 de maio de 1969. E exerceu os seguintes pastorados. Primeira Igreja Batista do Cabedelo, na Paraíba. Depois, Igreja Batista Sião, em Recife, Pernambuco. Primeira Igreja Batista em Serrolândia, na Bahia. Depois, Primeira Igreja Batista de Jacobina, em 1972, ele assumiu o pastorado em Jacobina.
De lá, ele foi para Alagoas, onde assumiu a Igreja Batista de Bebedouro. Depois, ele foi pastor da Igreja Batista de São José da Laje, também em Alagoas, no campo alagoano, e a Igreja Batista do Vegel. A formação acadêmica do pastor Evilásio, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Batista do Norte. Ele se formou em 69. E tem licenciatura em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, também em pedagogia pela Universidade de Alagoas, UFAL, tem pós-graduação em administração escolar pela UFAL e teve atuação destacada nos seguintes órgãos. Foi secretário-geral da Convenção Batista Alagoana por 8 anos e 9 meses, foi presidente da Comissão Batista Alagoana em diversos mandatos, presidente da Ordem dos Pastores Batistas de Alagoas, e ele teve uma atuação destacada também na área da educação. O pastor Evilásio é um educador nato. Ele foi diretor do Colégio Batista Alagoano, foi diretor-geral do CEPA, em Alagoas, foi diretor do Colégio Floriano Peixoto, em Maceió, foi diretor do Colégio Floresvaldo Magalhães, em Serrolândia, quando pastoreou a igreja de lá, e ao vir para Jacobina, ele foi diretor do Comuja, nosso Colégio Municipal de Jacobina. Foi professor concursado do Colégio Diocleciano Barbosa de Castro. Infelizmente, eu não fui aluno dele, porque já tinha completado o meu curso lá no Diocleciano. Foi professor do Colégio Municipal o Colégio do Dr. Armando Xavier, um colégio respeitado. E eu queria agora, com muita honra, dar as boas-vindas ao nosso querido pastor Evilásio. Seja bem-vindo, pastor, a essa sala. É uma alegria grande tê-lo conosco. Mas antes de passar a palavra, vamos iniciar com alguns depoimentos que nós temos aqui de pessoas de Jacobina. Um homem honesto, inteligente, fez um trabalho ótimo na igreja. Eu fui seu membro como diácono da igreja. Posso dizer que foi um dos melhores pastores que passaram por Jacobina. Tanto é que depois nós estávamos na direção da igreja, fizemos um convite com a autoridade da igreja, com a autorização da igreja, para que ele voltasse a nos dirigir aí, e ele simplesmente fez uma pequena observação, que se tivesse 2 votos que ele não viria. E porque teve 2 votos que não foi a favor, então não foi contra, mas não foi a favor, ele não quis voltar, porque estava bem lá onde ele estava. Foi professor do ginásio, grande professor. As minhas filhas foram batizadas por ele, e nós devemos grandes coisas da nossa fé a Evilásio. Pastor Evilásio mora em nosso coração. A família, por sinal. Nós sentimos muito a saída dele da igreja, tanto que quando ele saiu, a igreja chorou, né? Porque sabia que ia sentir muita falta do pastor Evilásio. Nós somos muito gratos, eu e Zeca, somos gratos a ele, pelo zelo dele, pela nossa família, e pela igreja na igreja de Jacobina. Deus te abençoe, pastor, e tua família também. Deus te abençoe. Nós ficamos, pastor Evilásio, muito agradecidos a Deus pela referência que fez da nossa família Oliveira. Para mim foi um bom pastor, deu assistência às ovelhas, e nós estamos muito gratos assim a Deus por alguns pastores que tivemos, e entre eles o senhor. Irmãos, essa época, 1972 a 1976, foi marcada por acontecimentos pessoais e emocionais importantes. Primeiro, passei no concurso do Banco do Brasil. Segundo,
ficamos noivos. Terceiro, criamos o conjubano. Quarto, o pastor Evilásio nos casou. Quinto, colocamos a pedra fundamental na congregação de Paraíso. Em todos esses acontecimentos, o casal pastor Evilásio e irmã Marili estiveram presentes e atuantes. A prática de visitas domiciliares era uma marca na atuação pastoral, e isso fortaleceu a comunhão e o sentimento de amizade entre os irmãos. Lembro-me bem que, ao sair de Jacobina para Maceió, o irmão Ivan retardou o descarregamento da mudança do pastor, esperando por uma suposta decisão, segundo a cabeça dele, de trazer de volta o pastor Evilásio. Tal era o sentimento de perda dos irmãos de Jacobina. Pastor Evilásio e irmã Marili deixaram marcas em Jacobina que até hoje perduram. Ele sempre visitava minha mãe, Ercília Barbosa. É verdade. Pois bem, que maravilha aí, né? Ô, pastor, antes de continuar aí, eu gosto de fazer essa pergunta. Como foi que o senhor veio parar em Jacobina? Tem uma história que o senhor era para descer no Paraíso e terminou descendo aqui procurou uma casa, chegou na casa de Moisés, e Moisés parece que lhe segurou aqui, disse que lhe levaria a Paraíso, não, a Serrolândia, mas só teria que pregar de manhã na igreja. Me conta aí, como é que foi essa sua chegada aqui? Primeiramente, eu quero dar glória a Deus pela vida dos irmãos. Vocês não podem imaginar como está o meu coração aqui, sensibilizado com todas as palavras. Vocês, se me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa muito simples, e eu estou aqui sensibilizado com toda a manifestação dos irmãos, né? Essa demonstração espontânea que a gente percebe que nasce no coração. Eu estou muito feliz em ver o Elias como um pastor, né? Foi minha ovelha e hoje é meu colega de ministério, entendeu? Só não entendo é porque ele foi encontrar esse sabão tão forte que ficou preso no cabelo dele e não consegue mais tirar. Porque quando eu conheci sabão chamado de igreja, sabão chamado de igreja. Agora eu também tenho aqui um pouquinho, viu? Branquinho também. Que bom, Olha, pastor. Quero agradecer a sua vida, Elias. A sua mãe foi uma inspiração para mim, Marili, viu? Você sabe que... Pastor, me permita, o senhor foi inspiração para minha família, para minha mãe. Eu agradeço muito que o senhor mencionou minha mãe também lá, e a nossa família naquele vídeo. Fiquei muito emocionado, fiquei feliz por isso. Minha mãe tinha uma verdadeira amizade profunda por vocês dois, pelo senhor e pela irmã Maria. Eu sei disso. E a sua irmã foi a primeira professora do meu filho, do Júnior, entendeu? A primeira professora foi ela. Entendeu? Mas eu quero dizer que eu sou muito feliz por Deus ter permitido eu ser pastor em Jacobina. E na primeira igreja jacobina, foi o tempo que eu passei, foi um tempo pequeno, praticamente 5 anos, mas foi um tempo que marcou a minha vida, e foi nesse tempo que eu produzi os sermões mais vigorosos da minha vida. Você não pode imaginar. Quem é pastor sabe o custo de produzir uma mensagem. Porque eu entreguei a minha vida toda lá na Igreja Jacobina, e ali Deus me usou. Eu senti que eu era usado por Deus. Entendeu? Então, eu tenho pregado em várias igrejas, aqui em Alagoas, eu já preguei até fora do Brasil, entendeu? Já estive na Argentina, já estive nos Estados Unidos, mas as mensagens que eu produzi na Igreja Batista de Jacobina, que esse era o nome, hoje é a primeira, né? Essas mensagens foram muito profundas, muito espirituais, bíblicas, e que elas motivaram, elas foram a matriz para outras mensagens serem produzidas ao longo de toda a minha vida de pastor, de toda a minha existência. Eu quero também salientar aqui que Edith Solange
foram líderes que estavam sempre ao meu lado. Foram amigos do pastor em todos os momentos, né? O Paulo também, na época, era um líder jovem, a juventude. Eu me lembro dos congressos que nós fazíamos, né? Era Conjuban, era isso? Conjubano. Conjubano, né? Nós pregamos na cidade vizinha, Miguel Calmon, né? Fomos até a Rui Barbosa, na cidade que os pais de Edir moravam, né? Irmãos, pregamos lá no congresso. Então, foram tempos maravilhosos, né? Quero também agradecer a amizade do irmão José Ribeiro de Matos, nosso amigo Zé Camargo, sua esposa Zobeída. Sabe que o seu pai foi o meu professor de volante, me ensinou a dirigir, e até hoje nunca bati em ninguém, viu? Aprendi com ele, viu? Nem deixei ninguém bater em mim. Irmão Edésio Pacheco. Agora, há um versículo que eu gostaria de deixar com vocês, que diz assim, Romanos 1:8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Mas agora eu quero responder a pergunta do Paulo. Como é que eu cheguei em Jacobina? Olha, eu estava terminando meu curso do seminário quando recebi 3 convites para ser pastor da Bahia, foi Serrolândia, recebi para ser pastor da Igreja Batista em Natal, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e a Igreja Batista de Pilar, na Paraíba. Além disso, eu já era pastor em Cabedelo, a igreja que me consagrou, na Paraíba, e era pastor da Igreja Sião, porque a igreja me dava um salário pequeno e permitiu que Sião me convidasse para dividir o tempo. Então, eu dava 2 domingos a Cabedelo e 2 domingos a Sião. E a Sião, eu ainda era seminarista. Quando eu me formei, a igreja Sião disse, não, você não vai para lugar nenhum, vai ficar conosco. Então, foi uma luta tremenda, tremenda, para eu definir para onde eu devia ir. Vim a Jacobinas, vim a Serrolândia pela primeira vez para conhecer a igreja, e não conhecendo, eu errei o caminho. Em vez de saltar em Paraíba, eu fui direto. Então, quando o ônibus parou lá, eu pensei que Jacobina era Serrolândia. Aí eu disse, não, aqui não é Jacobina, aqui é Serrolândia. E eu fiquei desorientado, eu e Marili, nós não sabíamos para onde ia, e saímos andando. Aí chegou um ponto no que eu disse, vocês conhecem algum crente aqui na cidade? Aí alguém disse, conheço. É o irmão Moisés Araújo, me leva até lá. Então, cheguei lá, eu disse, me arranje um transporte para eu chegar em Serrolândia, porque eu errei o caminho. O ônibus não parou no Paraíso, eu não sabia onde era. Aí o Moisés disse, tá certo, eu vou arranjar um transporte, mas isso era um sábado, você não vai a Serrolândia hoje, você vai ficar conosco. O pastor daqui é o pastor Isaías, que eu conheci muito bem, que é meu colega no seminário. Aí, então, o pastor Isaías está de férias, a igreja está sem pastor, então você vai pregar na nossa igreja. Aí eu fiquei no sábado, por o preço da hospitalidade, né? No sábado, fiquei lá com ele, na casa dele, fazendo da hospitalidade dele. Aí fiquei o domingo, eu preguei na igreja Jacobina, preguei no domingo na igreja, pela manhã e à noite, e na segunda-feira, Moisés me levou a Serrolândia. E foi uma mudança, o pessoal lá estava me esperava no domingo, eu não cheguei,
Aí Moisés se comunicou com alguém de lá e disse, não se preocupe, o pastor já está aqui, mas só vai segunda-feira. E aí foi segunda-feira. Então, a, a, a igreja Holanda é uma igreja, como você sabe, pequena, mas uma igreja muito amorosa, muito calor humano. E eu voltei ao seminário, a Recife, ao seminário, com esses convites em mãos, para decidir onde eu devia ir. E depois que eu e Marili oramos de joelho por um longo tempo, nós chegamos à seguinte conclusão: nós vamos pastorear a igreja mais necessária, aqui tem mais necessidade de um obreiro. E essa igreja era Serrolândia. Fui pela necessidade, não foi pelo salário alto, não foi por qualquer comunidade. Então, até alguns professores meus disseram, mas como é que você fez um curso brilhante, formou-se em filosofia pela Universidade Católica, vai para um lugar desse, você tem condições de estar pastoreando numa capital, mas é para lá que eu vou. Nós já oramos e ninguém vai demolir nós dessa ideia. E fomos ao Ceilândia. E chegando lá, fomos bem recebidos, né? E ficamos na casa do Dió. O Dió era ele era diácono da igreja de Ceilândia, era o homem do cartório, né? Cunhado da dona Ida. Acho que o nome é Dió, é isso? Está certo o nome? Então, e nós... Geomérito Vilas Boas. Geomérito Vilas Boas. Vilas Boas. E ele chamava ele de Dió, não é isso mesmo? Pois bem. Aí alugaram para mim, para eu morar, a casa de Dió, que tinha sido a casa da Câmara de Vereadores da cidade. Quer dizer, eu fui morar numa das melhores casas da cidade daquela época, entendeu? Então, aí eu estava morando em Ceilândia, mas todas as atividades de médicos, de compras, tudo era feito em Jacobina. E aí fiz muita amizade com o pastor Isaías, que já era um colega antes. Isaías me levava para conhecer a cidade, para a gente lanchar junto. Era uma amizade muito boa. E fiquei surpreendido quando o Isaías disse que tinha sido chamado, convidado, e aceitou o convite para a primeira igreja de Itabuna. E me convidou para eu pregar na despedida dele. Eu preguei na despedida do pastor Isaías. Né? E, para minha surpresa, depois que Isaías saiu, a igreja jacobina me convidou para ser o seu pastor. Aí eu deixei Ceilândia e fui ser pastor jacobino. Mais ou menos esta é a explicação de como eu cheguei em Jacobina, né? Mas não foi a igreja que me convidou, mas foi circunstâncias que fizeram eu me aproximar da igreja e depois a igreja me convidar, entendeu? Então, eu dou graças a Deus pelo tempo, tanto é que, ao longo desses anos, isso já se passa 49 anos, eu fui pastor jacobino, e eu me lembro das coisas como se fosse ontem, parece que o tempo não passou, eu tenho uma lembrança dos membros da igreja como se fosse ontem, viu? Vocês estavam falando em diácono, a igreja naquela época, os diáconos eram muito consagrados. Você tinha um Belino, você tinha o próprio Edir, que era um diácono ativo, além de ser músico da igreja, né? E o Moisés era muito ativo, Francisco Lidoro, o próprio Zeca Matos. Então, a igreja tinha uma equipe de líderes que ajudavam o pastor e ajudavam a igreja, e a gente saía juntos para evangelizar, para ganhar almas, né? Fizemos também muito contato com a cidade, com as autoridades da cidade, né? Cheguei a me identificar com os políticos, né? Sem fazer política na igreja, que eu nunca gostei de fazer política na igreja, para mim a igreja não é lugar de política, mas fiz amizade com todas as autoridades da cidade, né? A ponto de, na administração
Gilberto Miranda, né? Gilberto Miranda, ele me convidar para ser vice-diretor do Comune, porque o diretor era um político. E ele disse a mim: quem vai dirigir o colégio é você, o outro é só o nome, porque você precisava dar um cargo a ele. Não tem problema. E eu entrei lá com servo, né, procurando servir, porque a minha visão era que em qualquer posição de liderança que eu estivesse, eu queria fazer isso para a glória do Senhor Jesus, para que o nome de Jesus fosse glorificado, e para que, com isso, a igreja jacobina pudesse ser grandemente abençoada, como de fato foi grandemente abençoada. Eu dou glória a Deus por isso, entendeu? Eu saí da igreja sem contenda, sem briga, sem mal-estar, sem tristeza, né? E saí também por uma convicção de que Deus estava me querendo aqui em Maceió. Então, dou muitas graças a Deus pela vida dos irmãos, entendeu? Então, olhar para os irmãos, conversar com os irmãos, isso para mim é um prêmio. Vocês estão me premiando com esse privilégio de estarmos juntos numa live como essa, né? Depois de 49 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor. E assim, antes de dar continuidade, o nosso irmão Zé Lola, que é a enciclopédia, sabe? Ele sempre lembra, olha, a idade do pastor é a mesma idade da primeira igreja batista de Jacobina. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu brincava, olha, Paulo, eu brincava naquela época, eu disse, olha, a igreja batista jacobina é jovem, como jovem é o seu pastor. Nós somos da mesma idade. Então podemos caminhar juntos, de mãos dadas, porque somos da mesma idade. Tá certo. Assim, Edinho citou um fato aí, que eu vou devolver a palavra para ele, que na gravação eu não lembrava disso aí, que foi o caso do irmão Ivan, a questão do irmão Ivan. Então, Edinho aí com a palavra para dar continuidade. Agora, eu queria lembrar duas coisas ainda. Essa história do Ivan... Fala, pode falar. Pode falar, Edinho. Não, termine, pastor. Aí depois é difícil falar. Não, pode falar, pastor Evilásio. Olha, a irmã Ercília Barbosa foi uma inspiração para mim. Entendeu? De maneira que quando eu aqui no YouTube, de vez em quando, eu pego a filmagem da cidade de Jacobina. Alguém vai mostrando com um drone toda a cidade. E eu fico procurando saber, olha ali onde morava a irmã Ercília. A irmã Ercília morava ali, né? E a casa dela parecia que era a última casa da rua. Mas depois que eu fui outra ocasião ali, e eu fui com Edi e Solange, a cidade cresceu tanto, né? Lá para cima, com novas estradas, e a irmã Ercília não ficou mais lá no fim, ficou praticamente no meio da rua. Né? Uma outra coisa é que a Solange tem uma irmã chamada Arlete. E a Arlete fez uma pizza para mim, e foi a primeira pizza que eu comi na minha vida. Eu não sabia o que era pizza naquela época. Olha, nós vamos comer uma pizza, o que é isso? Então, ela fez uma pizza para mim. Eu não sei, Solange, se ela se lembra disso, mas uma pizza muito gostosa. Não gostosa, que já passou esse tempo todinho, e eu não posso esquecer dessa pizza. Entendeu? Ok, pastor. Mas existem algumas coisas aqui no roteiro nosso, né? Que a gente queria ouvir a sua sobre isso, mas o senhor já fez essa observação sobre sua expectativa, sobre aquilo que o senhor desenvolveu. Mas tem duas coisas que eu queria pedir para o senhor falar rapidamente. A primeira é, como é que foi o seu chamado para o ministério? A gente que
tem essa curiosidade, né? Que fatos aconteceram? Por que que o senhor ouviu esse chamado, né? E a segunda coisa é que o senhor falasse sobre qual é a lembrança que o senhor tem da sua ação em Jacobina, que projeto ficou marcado, que o senhor lembra até hoje, e as pessoas jovens, principalmente os jovens, né, daquela época, se o senhor tem alguma lembrança de algum jovem daquela época que marcou sua ação, sua atuação lá em Jacobina. Muito bem. Vamos para a primeira. Quer repetir a primeira? A primeira pergunta? Como é que foi o seu chamado para o pastorado? Pronto. A minha mãe teve 11 filhos e eu sou o número 11. Depois dela ter tido esses filhos, quando ela me engravidou do número 11, que sou eu, ela disse, como eu já tive 10 filhos, esse aqui eu vou dedicar a Nossa Senhora. Eu vou apresentar esse meu filho para ser padre. E ela fez isso, né? Quando cresci, fui lá, uma igreja aqui em Maceió, chamada Igreja Católica Nossa Senhora das Graças, me levou pela mão e disse ao padre, eu prometi a Nossa Senhora que esse menino seria um padre. E o padre disse, a melhor maneira para ele se tornar um padre é ele se tornar sacristão. Aí, a partir daquele momento, eu já me tornei sacristão. Imagina, né? Bem, ocorre que, pela misericórdia de Deus, a minha mãe se converteu a Cristo e deixou o catolicismo. Aí eu me tornei um menino rebelde dentro de casa. Eu dizia que a minha mãe deixou a Igreja Católica para seguir os hereges, que são inimigos de Nossa Senhora. Porque esta era o conceito que se tinha naquela época. Aqui em Alagoas, crente era chamado de bodes. E inimigos de Nossa Senhora. A minha mãe se converteu. E eu tinha muita raiva por isso. Juntei os meninos da rua, onde morava, a gente morava perto da igreja, a Igreja Batista, era a Igreja Batista 5 de Maio, aqui em Maceió. Nós estávamos juntos e eu sempre tinha um pouquinho de liderança, aí convidava os meus meninos da minha idade e vamos bagunçar ali na igreja dos crentes. Aí eu ia bagunçar. Quando os crentes estavam de joelho, orando, de olhos fechados, eu pegava uma lata de água de lama da rua, a rua não era calçada, aí ficava aquela água acumulada, e eu pegava e jogava dentro da igreja. Certo? E todo eu fazia isso. E a igreja tinha um porteiro, um introdutor, e o introdutor, menino, meu filho, faça isso, faça isso. Algumas vezes saía correndo atrás da gente, a gente corria. Um certo dia, eu com esse trabalho, né, nefasto, de prejudicar a igreja, bateu uma chuva. Aí os meus colegas de bagunça correram para suas casas. E eu, não sei porquê, corri para dentro da igreja, na chuva. E fiquei no culto lá no outro banco. A igreja é uma igreja pequena, com uma porta só e 2 janelas. Então, eu entrei, fiquei ali. E enquanto isso, o pastor estava pregando. Nesta hora, Deus falou meu coração. E eu não gostava da igreja. Não gostava mesmo. E minha mãe tinha até vergonha de... Eu olhava para trás, chegava em casa, eu apanhava,
levava uma surra, mas quanto mais apanhava, mais rebelde eu ficava. Mas nesse dia, o Senhor Deus falou no meu coração e eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Fui batizado na igreja. Na época, a igreja não batizava crianças, mas por causa do meu desenvolvimento e do meu histórico, a igreja aceitou meu batismo com 12 anos. Eu me batizei. E depois do batismo, eu disse à minha mãe, eu quero ser pastor. Eu sempre estava chamando para ser pastor. Mas como é que você vai ser pastor, meu filho? Eu não tenho recurso nenhum. E Deus proverá. Proverá. E um tio meu, vendo esse desejo meu, vendo que eu estava integrado na igreja, pregando, e comecei a pregar com o menino, fazendo até ar livre, pegando os meninos da igreja e fazendo ar livre para comunicar o evangelho. Aí ele me deu uma bolsa no Colégio Batista Lagoano. E lá encontrei outros colegas, outros companheiros. Entendeu? E no Colégio Batista Lagoano se criou uma classe chamada de pré-seminarista, que é jovens que são candidatos ao ministério e são candidatos ao seminário. São antes seminário. Então, nós fomos já orientados, doutrinados para pregar o evangelho antes que se gaste em seminário. Então, quando nós chegamos no seminário no Recife, nós tinha colegas de outros estados que nunca tinha pregado em lugar algum, mas nós já tínhamos essa experiência. E, por isso, logo, algumas igrejas me convidaram e eu fui consagrado ao ministério em Cabedelo 2 anos antes de me formar. 2 anos antes de terminar meu curso, por causa do meu envolvimento com o Reino de Deus. Entendeu? Essa é a minha conversão. Deus fez uma obra maravilhosa em minha vida. Entendeu? E a minha mãe já está no céu. Ela era pobre. Ela não deixou herança para mim, mas ela deixou uma herança eterna, que é o Evangelho. Entendeu? E essa herança se preserva até hoje. E levarei à eternidade quando o Senhor me chamar. Ok, pastor. Vamos para a segunda Paulo. Ele tem algumas outras questões que ele quer abordar. Depois eu vou para a segunda questão. Posso ir para a segunda? Questão, o senhor pode abordar agora. Agora, né? Sim. Bem, olha, a Igreja Batista Jacobina tinha o grande desafio de construir o seu templo. Mas Deus não permitiu a mim esta glória, essa alegria. Né? Foi feito depois que eu saí. Mas era um desejo da igreja. Mas o que mais marcou a minha vida jacobina, eu uso uma palavra só, a comunhão. Porque quando eu cheguei, a Edith deve saber disso, havia uma grande disparidade entre eu e o pastor que saiu. O pastor Isaías era grande, forte, bonito. Aí a igreja convida agora um pastor pequeno, feio, entendeu? E aí, pessoal, e dá certo. E ainda com cara de menino, entendeu? Então, vocês sabem que eu não estou exagerando. Isso é a realidade. Mas Deus, na sua graça, sua misericórdia, permitiu que os irmãos me tolerassem e me amassem. E eu amei esta igreja. Vocês sabem que no dia da minha saída, o irmão Eliodoro, né, de saudosa memória, ele foi lá na hora que estava carregando a minha mudança no carro, no caminhão, ele foi lá e disse, pastor, tira tudo isso aí, o senhor não vai sair não. Olha, eu vim aqui para ajudar, mas eu não coloco uma vassoura dentro do caminhão, mas se for para tirar, eu subo e tiro tudo. Então, eu saí daí de Jacobina chorando, rapaz, chorando, de uma criança.
entendeu? E aí perguntava, por que você vai? Eu senti que Deus quer que eu vá. E minha mulher dizia, mas por que a gente vai? Outra coisa, foi construída uma casa pastoral, não sei se vocês se lembram disso, lá naquele bairro dos Índios. Um irmão construiu a casa pastoral. E ele construiu pensando em eu morar nesta casa. Fui lá olhar a casa muito bonita. Eu não sei se a igreja ainda tem essa casa, mas eu não morei na casa, porque antes da inauguração, Deus me tirou de Jacobina e me trouxe para cá, entendeu? Então, ao longo desse tempo que eu tenho de pastor, eu tenho sido amado por várias igrejas, graças a Deus. Eu sou um pastor que tem sido muito amado. Agora, eu voltei a servir na Igreja Batista de Bebedouro, a igreja que me tirou de Jacobina. Estou lá agora, não mais como pastor, mas como auxiliar do pastor. Pelo fato de, hoje, a liderança da Igreja Batista de Bebedouro é dos jovens que eu batizei, que eu casei. Uma das coisas que mais eu gosto de fazer como pastor, depois de pregar, é casar. Como eu gosto de fazer casamento, viu? Eu gosto demais. Eu olho aí para esse casal que está aí na minha frente, é de Solange, primeiro casamento que eu fiz na igreja de Jacobino. E o primeiro casamento que eu fiz na minha vida, porque eu estava começando o pastorado, né? E não tinha casado ninguém lá no Recife, nem em Cabedelo. Então, tem, tem, tem recompensa maior do que essa, de que você chegar aos 80 anos e ver esse casal lindo, né, que eu casei, e ver eles vivendo tão bem, e ver os filhos dele, os netos. Isso, minha gente, para pastor, isso é tudo. Não há dinheiro que pague essas experiências. São algo maravilhoso, viu? Que a gente não tem nem palavras humanas para descrever a bênção de Deus em poder ser instrumento para trazer felicidade a outras pessoas. Ok, pastor, nós esperamos que, se Deus permitir, ainda esse ano a gente possa se encontrar novamente para fazer aquela viagem Ok. passando por Capim Grosso, Serrolândia e Jacobina. Se Deus Jacobino. permitir, estamos esperando o senhor e a irmã Marili lá em casa para a A gente fazer data, essa viagem. a data é setembro, né? É setembro? Setembro. É. Vamos ver. Eu, 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 eu acredito muito no motorista, sabe? O cidadão que vai me pegar no aeroporto e me levar para Jacobina, eu acredito muito no volante dele, sabe? Agora eu não acredito muito no piloto que vai me levar de cima. Ok, passa a palavra a Salvador. Paulo. É? É, Paulo? É, irmão? É verdade? Vamos ver. Tem mais perguntas aí? Paulo, seu microfone está fechado, Paulo. Está Opa, fechado. perdão, ok. Ok, pastor, essa referência aí que o senhor fez de Edi e de Solange, isso é um casal muito querido nosso. Eu olho para É. Solange, para Edi e para seus filhos, certo? Que todos estão no... Peraí, só um minutinho aí. Todos estão no caminho do Senhor, todos seus filhos, netos, então assim, É uma bênção, né? uma bênção, eu dou glória, glória, glória a Deus por Glória a esse Deus. casal. Para mim é uma referência. Você sabe que Pastor, você sabe que eu também fui professor da Solange, no oi? Diocleciano? Fui, pergunta a ela. Fui professor dela, de OSPB. Fui. OSPB. É? Foi Não mesmo. é, Solange? Lembro, OSPB, Paulo. né? Lembro. Assim, Graças a pastor, Deus. assim, pastor, uma das coisas que... A minha formação é batista, graças à minha mãe,
nos encaminhou desde pequeno, desde criança, para a Igreja Batista. Era uma mulher temente a Deus, sabe? Exatamente. O Salmo 121 era o salmo dela. Então, assim, eu nunca deixei de ser batista, nunca me afastei da igreja. Quando jovem, às vezes, a gente quer experimentar o mundo, mas eu vi que o mundo não era o lugar para mim, né? E a maioria da minha vida foi na primeira igreja batista de Jacobina. Já morei fora, já morei em Salvador, e lá eu conheci a Missão Jovens da Verdade e frequentava a igreja 2 de Julho, mas mais como visitante, membro daqui. E minha última estadia na igreja foi uma igreja que eu amo muito, pastor, amo demais a igreja. Elias, de vez em quando, me pega aí e fala, afinal, você é membro da PIB de Jacobino ou da Igreja Batista, Comunidade Batista Hope, que é do pastor Fabrício. Eu gostaria muito que Edi e Solange fizessem uma visita a eles lá. No tempo, eu passei um período em Brasília e, para mim, foi, assim, muito bom, porque era batista mesmo. Os princípios batistas mexem muito comigo. Eu não estou desclassificando nenhuma outra, mas são os princípios batistas. Então, assim, a gente sabe que o processo, eu sempre oro pelos pastores, eu tenho um grupo de pastores que eu oro, para mim todos os pastores são ungidos do Senhor, e às vezes algumas pessoas dizem, mas o pastor é errado, não é problema meu, é problema dele e Deus. Não é problema meu, é problema dele e Deus. Então, assim, a gente sabe que liderar, trabalhar com pessoas não é um processo fácil. A democracia batista tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos a melhorar, diferente de outras denominações, mas eu gosto dali assim. Então, assim, eu gostaria de saber do senhor quais são os valores fundamentais da formação de um pastor batista e na formação. E como essa formação pode influenciar o caráter desse pastor. Vou logo fazer a segunda pergunta, porque tem a ver, né? Um complemento. Como esse princípio ajuda pastores a se prepararem para desafios específicos da igreja? Então, assim, primeiro, quais os fundamentos necessários na formação do pastor batista? Eu vi isso aí porque o senhor foi presidente da Convenção Batista de Maceió, das Alagoas, aí, né, por um tempo. Então, assim, esses princípios, como é que isso influencia? Porque, às vezes, a gente percebe, pastor, como um determinado pastor do Brasil disse, não, a Bíblia precisa ser renovada. E não, a palavra de Deus é a mesma. Então, assim, esse depoimento que o senhor deu aí, da sua saída, sabe? Essa mensagem, esse podcast, a gente quer também, como eu falei no início, para os crentes novos. E tomei até a liberdade de colocar aqui no rodapé o seu telefone, sabe? Porque se algum irmão quiser saber como é que foi seu pastorado, certo? Que eles fiquem à vontade para ligar para o pastor. Mas, assim, esses princípios batistas, o tempo que o senhor esteve conosco, a sua formação, a sua sequência foi dentro desse princípio batista. Então, eu gostaria que o pastor falasse um pouco sobre isso. Pois bem. Olha, preste atenção, irmão, que parece ser complicado, mas não é. Primeiro, na doutrina batista, nossa doutrina batista, a igreja local tem a sua preeminência, entendeu? A igreja local é o centro de todas as decisões, entendeu? O indivíduo aceita Cristo e vai ser membro de uma igreja batista, entendeu? Mas se essa pessoa, no futuro,
quer ser um diácono, a Igreja Batista é quem escolhe o diácono. E se essa pessoa quiser ser pastor, é a Igreja Batista quem escolhe o pastor. Não é o seminário. O seminário é uma escola de teologia. O indivíduo, e tem acontecido muito, e aconteceu até com colegas meus de turma, que estudaram comigo, eram inteligentes, tudo, mas nunca foram pastor em lugar algum, nunca pastorearam nada. Entendeu? Porque o indivíduo entra no seminário para estudar teologia. Quando ele termina um curso, é preciso que uma igreja batista convoque um concílio. Não é o seminário que convoca, é a igreja local. A igreja vai convocar o concílio examinatório. Esse concílio vai examinar esse pastor. Depois de examinar, o concílio aprova. Esse pastor tem que ser consagrado. Aonde? Na igreja. Se a igreja não pedir a consagração, ele fica examinado, mas não é pastor em lugar nenhum, porque nenhuma igreja o convidou. Ele não foi consagrado, não foi ordenado. Então, tudo ocorre com a igreja local. Então, vocês não podem perder essa visão. Missões é a mesma coisa. O missionário sai das igrejas. As juntas sustentam ou ajudam a sustentar o missionário, mas a igreja é quem envia missionário. Entendeu? E a junta sustenta com o auxílio, a oferta que é enviado das igrejas. Então, toda a força na denominação batista está na igreja local, na comunidade local. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Agora, a formação do pastor parte do seguinte princípio. O pastor tem que crer na Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus. Há pastores, nos dias de hoje, que estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso dá uma ideia de que nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Nós não cremos assim. E o seminário que eu estudei foi dada essa formação. A Bíblia é a palavra de Deus. Entendeu? E a Bíblia é o livro por excelência do pastor. Olha, eu fiz vários cursos superiores, entendeu? Fiz pedagogia, fiz psicologia, eu escrevi um livro, contando a história batista aqui de Alagoas, mas nenhum livro é mais precioso do que a Bíblia. E nenhum livro pode ser substituído. A Bíblia não pode ser substituída por livro algum. Entendeu? Então, o pastor tem que ser um homem, e pode também ser, hoje estão consagrando mulheres, né? Pastor, uma mulher, mas que tenha amor à Bíblia, que leia a Bíblia, que examine a Bíblia, e que viva o que a Bíblia ensina. Entendeu? Porque não é só bastante pregar, é viver. Certo? Paulo disse, eu sei que tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Agora, uma outra coisa que eu vou dizer que pode até encontrar discordância pelos meus colegas pastores. O pastor é escolhido para ser servo, entendeu? Não é para ser o grandão, não é para... O pastor é escolhido não é para governar, é para apacentar. Ele é servo de Deus, é servo da igreja. Então ele tem que apacentar o rebanho. Mas alguns que pensam no cargo de pastor como um cargo político. O pastor não é político, o pastor é servo. Viu? E de todos os títulos que eu já tive na minha vida, este é o título que mais eu guardo com responsabilidade. Eu sou um servo. E um servo é para servir. Então, esses são os princípios que nós aprendemos no seminário. E o terceiro princípio,
é o princípio de que Jesus voltará. Nós estamos aqui, mas aguardamos a gloriosa, a bendita volta de Jesus. Podemos dizer, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Um pastor que não crê na Bíblia, que não tem a certeza da sua salvação, que não age como servo e não crê na volta de Jesus, está fadado ao fracasso. Não vai muito longe. Não vai muito longe. E a gente vê muitos pastores hoje deixando a igreja e ocupando cargos diferentes. Né? Pastores que querem estar na igreja pensando somente num grande salário. E só pensa nisso. Mas eu sempre saí com esse norte. Sou um servo. Tanto é que eu fui para a Serrolândia, não porque não tivesse outras opções. Eu tinha. Mas eu queria ser servo. Eu queria ir para um lugar onde eu pudesse servir. Onde houvesse maior necessidade. Para as igrejas da capital, tem muitos candidatos. Mas para a Serrolândia, pouca gente gostaria de ir para lá. Na época, a cidade não tinha luz, né? Eu tinha luz feita a luz feita com gás, né? Entendeu? Não tinha luz, né? Não tinha água encanada, não tinha nada disso. Né? Mas nem médico tinha, os médicos eram todos em Jacobina. Mas eu fui para lá e não me arrependi, nem hoje me arrependo, porque Deus me colocou lá para ser servo. E onde eu estou, essa é a minha pergunta. Eu posso servir? Há espaço para servir? Tem lugar para servir? Precisa de um servo? Aí, se precisar, eu sempre estou pronto. Não sei se eu respondi sua pergunta. Parou? Paulo, está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Paulo, seu microfone está desligado. Respondeu, pastor. Respondeu. A palavra com dia aí agora. Respondeu, sim. Muito obrigado. A outra pergunta, pode fazer. Se eu não conseguir responder, eu respondo em setembro. Se tiver aí. Mas diga aí. Tá certo. Quem passou aí? Passar para o nosso anfitrião. Bom, nós queríamos só agora pedir ao pastor Evilásio, porque nas questões que nós tínhamos aqui, praticamente ele já, nas ponderações que ele fez, respondeu a quase tudo, né? Há uma questão que eu queria pedir ao pastor Evilásio. Pastor, que conselho o senhor deixaria para a igreja de hoje, especialmente para os jovens, para os novos líderes? Ok. Hoje está mais fácil ser crente, seguir a Cristo, do que no meu tempo de jovem. Você sabe que no meu tempo, para um jovem conseguir uma namorada crente, não era muito fácil, era difícil. E se namorasse uma pessoa descrente, a igreja naquela época excluía. Não aceitava o casamento misto. Hoje essas coisas caíram, não tem mais sentido, né? É fruto de uma época. Então, hoje está mais fácil aceitar a fé. Mas também, do jeito que está fácil entrar na igreja, também está sendo fácil sair dela. E a gente percebe com muita tristeza e chorando muito quando vê um jovem deixar o evangelho. Né? Aqui em Maceió, por exemplo, foi feita uma estatística de pessoas que moram na rua
e encontramos que 40%, 50% de jovens que estão na rua já visitaram uma igreja evangélica, ou já foram membros da igreja evangélica que estão na rua, por causa das drogas. Então, hoje, a droga é o grande inimigo da juventude, da criança, do adolescente, né? Porque os traficantes escravizam logo uma criança, vai se tornar escravo logo cedo. Então, é preciso que o pastor, seja ele qual for, tenha ele a idade que tiver, seja um pastor jovem ou seja um pastor velho como eu, é preciso que se tenha um olhar cuidadoso, amoroso, compassivo com os jovens. Viu? Não vamos exigir dos jovens aquilo que ainda nem sequer pode conduzir. Às vezes é muito fácil de jogar fardo para os outros, né? Mas não vamos fazer isso. Vamos conversar com os jovens. Hoje, a palavra de ordem é o diálogo. Nós precisamos conversar, precisamos dialogar, precisamos compreender, precisamos nos amar, precisamos compartilhar, precisamos participar do Reino de Deus. Então, ninguém pode ficar excluído do reino. Entendeu? E o pastor tem que estar antenado com isso aí, tem que estar conectado com a realidade, entendeu? Conectado com as mudanças do nosso mundo, né? Com a tecnologia, viu? Então, com tudo. Para que os jovens, estando na igreja, encontrem um ambiente favorável para ele adorar a Deus, servir a Deus e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Alô? Qual é a segunda pergunta? Vocês estão ouvindo? Sim. Eu passo a bola aí para Elias ou para Paulo agora. Pastor Evilásio, é interessante a gente ouvir as suas considerações, e eu queria perguntar para o senhor aqui nesse instante o seguinte: desse tempo todo aí em Jacobina, não é? Na igreja de Jacobina, sua visão de ministério, essa visão que o senhor colocou aí, eu gostei da sua colocação, o conselho aos jovens, aos novos líderes, muito importante isso aí, e necessário para a nossa vida. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu, não é necessário fazer a minha pergunta sobre as lições que... Mas faça, então, pode ser. E tem mais alguma coisa? Pode fazer. As lições que o senhor aprendeu no Ministério Pastoral, cita pelo menos uma delas aí. O senhor já citou muitas delas aí. Cita mais ou menos, pelo menos mais uma lição que o senhor aprendeu, que isso para a gente, para a minha vida, é uma alicerce, é uma inspiração no ministério. Olha, eu vou citar um fato que aconteceu em Jacobina, viu? E não vou dizer o nome da pessoa, porque eu acho que ninguém aí vai saber. Havia um jovem na Jacobina que estava namorando uma moça que não era da igreja, não era evangélica, entendeu? E ele estava namorando essa moça. Quando foi um certo dia, ele disse: pastor Vilário, eu quero falar com o senhor. Aí eu disse: o que é? Olha, eu estou namorando com uma moça e essa moça está grávida. Eu engravidei dela. O que é que você acha que o pastor devia fazer? Devia comunicar a igreja toda? Devia envergonhar esse jovem? Eu acho que não. Aí ocorreu que naquela semana a igreja tinha uma noite de vigília. Naquele antigo tempo. Quando chegou uma certa hora da madrugada, nós dividimos a igreja jacobina, um grupo ficou aqui, e havia uma salinha em cima,
né? Depois do culto, tinha uma sala em um primeiro andar, e levamos os jovens para lá. E eu dividi o grupo, o irmão Belino ficou com um grupo, outro irmão ficou com outro, e eu fiquei com os jovens lá em cima. E lá o jovem fez uma oração, começou a chorar muito, e disse que o que tinha feito, pedindo perdão a Deus. E nós dissemos todos, amém, amém. Terminou a reunião, terminou a vigília. Era um sábado. Quando foi no domingo à noite, uma pessoa da igreja veio a mim e disse: Pastor Vilago, o que é que você acha daquilo que fulano disse ontem na vigília? O senhor não acha que tem que levar para a sessão para essa pessoa ser excluída? Eu digo não. Mas, pastor, eu disse, mas se ele pediu perdão a Deus e Deus já perdoou, quem sou eu para condenar? E eu não levei para a sessão. E esse camarada não saiu da igreja. E ele casou e fez sua família até hoje. E ninguém nunca soube disso. Entendeu? Então, o pastor precisa se impor para merecer a confiança dos jovens. E saber que todos nós somos sujeitos a certos erros. E não quer dizer porque cometeu um erro que você tem que condená-lo e jogá-lo no leito da rua. Um pai não faz isso com um filho. Então, é preciso ter sabedoria para agir em certas situações, porque o que nos interessa é a saúde do corpo. E o corpo é a igreja. E nós somos membros da igreja. E queremos uma igreja saudável, sadia, espiritual, gregária, solidária, entendeu? Uns com os outros, porque somos irmãos uns com os outros, somos uma comunidade e precisamos tratar de todos como fazendo parte desta comunidade. Ok, pastor. Obrigado pela resposta, uma resposta muito sábia. Louvamos a Deus pela tua vida, pela vida da irmã Marili. Eu sei realmente da tua sinceridade, da sinceridade do casal em relação ao ministério. A gente experimentou, assim, estar presente contigo ali naqueles dias quando tu fosses pastor de Jacobina. Paulo tem a palavra nesse instante. É contigo, Paulo. Olá, meus queridos irmãos, assim, tem sido uma bênção esse bate-papo, ficaríamos horas e horas, mas estamos chegando ao nosso final e queremos, assim, agradecer todo o carinho ao pastor Evilásio, que está abrindo essa série, né, essa temporada, Raízes e Frutos, seus pastores, nossos pastores e seus legados. E clamar ao pastor, pedir ao pastor que ore pela nossa igreja, ore pela juventude, ore pela minha vida, né, pelo desafio, ore pela minha família, pelas minhas filhas. Eu quero dizer muito obrigado. Paulo vai fazer isso agora, não sei o que ficou, mas eu quero dizer muito obrigado ao pastor Evilásio Rodrigues Prado. Né? Muito obrigado, pastor, pela participação aqui no nosso podcast. E foi muito bom ouvir a sua voz e saber que o senhor está aí firme e forte, ainda batalhando pelo Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O senhor e a irmã Marili são pessoas marcantes e merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Como a palavra de Deus diz, a quem honra, honra. Deus continue abençoando, Elias, você, a sua família e o seu ministério, viu? Amém. Certo? Como também estamos orando pelo Paulo, pelas suas filhas, pela sua família, orando por Eli e Solange, pelos seus filhos, filhas, pelos netos, né? Os netos maravilhosos que tem. E Deus continue abençoando vocês. Vamos orar, então. Grandioso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, a beleza da tua santidade.
Nós te agradecemos o privilégio de sermos seus servos. Nós te agradecemos o privilégio de termos sido escolhidos. Como disse Jesus, não foste vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós, para que vocês me sigam e deem frutos. Então nós somos escolhidos por Deus, servos de Deus, escolhidos por Deus, porque reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu te agradeço, ó Deus, a existência da primeira Igreja Batista de Jacobina, porque ela inspirou o surgimento de outras igrejas. Hoje na cidade tem mais 2 igrejas, se não me falha a memória, mas a igreja inspiradora é esta primeira Igreja Batista de Jacobina. Te agradeço pela vida dos membros da igreja que já se foram, que já estão no céu com Cristo Jesus. E agradeço pelos meus que estão presentes agora. Agradeço pela vida dos jovens, pela vida de Elias, que se converteu, cresceu na graça, no conhecimento de Jesus, na primeira igreja jacobina, e hoje é um pastor. Pelo o Zé Lola também, que era uma criança no meu tempo, e hoje é um pastor. Ó Deus, pela vida de Edith Solange, pela vida de Paulo e suas filhas. Ó Senhor Deus, pela vida de todos os pastores que já passaram pela primeira Igreja Batista de Jacobina. Eu te peço, a Deus, também que tu abençoe a cidade, abençoe o prefeito de Jacobina, as autoridades constituídas, os educadores da cidade, e tu continuas abençoando esta cidade para a honra e glória do santo nome, para que com o trabalho das igrejas evangélicas, não só batista, mas de outras nações, nós possamos ganhar Jacobina para o Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, sara as enfermidades que houver no meio do nosso povo, repreende qualquer enfermidade que houver no nosso corpo, e fica conosco e nos prepara para a gloriosa volta de Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Um abraço a todos. Que Deus... Abraço, Deus. Obrigado, pastor. Tchau. E aí, pessoal? Beleza com vocês? Tudo bem? E aí, gostaram do podcast aí com o pastor Evilásio? Maravilha, né? Homem de Deus, quanta experiência. Que coisa boa em poder compartilhar com o pastor Evilásio, poder ouvir essa palavra, poder receber desse homem de Deus mais uma vez essa palavra tão importante, tão edificante. Pois é, esse foi o podcast com o pastor Evilásio Rodrigues, a quem nós agradecemos bastante pela participação no dia de hoje. E eu quero desafiar você, nesse instante, a não abrir mão de assistir, de acompanhar os próximos episódios do Conexão com Cristo, nessa nova temporada, né, da série Cuidar e Acolher. Então, não fique de fora, participe conosco, divulgue esse trabalho. Nós teremos próximo pastor Regis Alves. Ele será o próximo convidado, ou seja, ele será o nosso convidado para o próximo podcast dessa nova temporada, Cuidar e Acolher. E aí você vê aí raízes e frutos, nossos pastores e seus legados. Não fique de fora. Pastor Regis vai nos trazer informações importantes sobre a primeira Igreja Batista de Jacobina. É importante conhecermos a história da igreja. É importante você saber, a igreja que você faz parte, a história dela, como ela começou, os seus momentos importantes, marcantes, que trouxeram para a igreja alegria, gratidão, principalmente louvor ao nosso Deus. Então, fica aí contigo, tá bom? Esse convite, esse desafio para o próximo podcast com o pastor Regis Alves, que será dia 16 de maio, às 20 horas. Até lá, Deus te abençoe. Amados irmãos da Igreja Batista de Jacobina, aqui é o pastor Regis. Nós estivemos pastoreando aí juntamente com os irmãos de 2010 a 2016 e foram momentos muito significativos.
com realizações muito especiais da igreja, juntamente com seu pastor, que com certeza abençoaram muitas vidas. E eu venho aqui para convidá-los a participarem de um projeto muito especial, Raízes e Frutos, Nossos Pastores e Seus Legados. Esse projeto visa trazer à memória momentos muito especiais e edificantes realizados por Deus através dessa amada igreja. Então, não deixe de participar. Raízes e Frutos, Nossos Pastores e Seus Legados. Deus abençoe os irmãos.